Marina Silva tinha 27 anos, quando percebeu que havia se tornado transparente. Não literalmente, é claro, mas de todas as formas que importavam quando se trabalhava em uma mansão como a de Alessandro Castellani. 6 meses polindo superfícies que reluziam sob lustres que ela jamais poderia comprar, dobrando toalhas mais macias do que qualquer coisa em que já havia dormido, arranjando flores que custavam mais do que suas compras mensais. A mansão se estendia por 3 andares de luxo paulistano, toda em mármore italiano e madeira escura, com janelas que davam para uma cidade onde ela mal conseguia pagar o aluguel. Alessandro Castellani era uma sombra que ela aprendera a prever. Ouvia seus passos nas escadas medidos e deliberados, e sabia quando desaparecer. Capturava vislumbres dele através de portas abertas, cabelos negros perfeitamente penteados, ternos caros que pareciam ter nascido nele, olhos da cor de uísque envelhecido que nunca pousavam completamente sobre ela. Ele realizava reuniões no escritório com homens que falavam em vozes baixas e saíam por portas laterais. Marina limpava depois deles, esvaziava cinzeiros que cheiravam a charutos cubanos, recolhia copos esquecidos ainda úmidos de bebida. Não fazia perguntas. Esse não era seu trabalho. Seu trabalho era desaparecer. A única constante naquela existência cuidadosamente ordenada era Bianca. Sua irmã trabalhava na cozinha, com apenas 23 anos, carregando o riso fácil da mãe e nenhuma da cautela de Marina. Preparava cafés da manhã que cheiravam a conforto e jantares que pareciam obras de arte. E toda a noite, quando os turnos terminavam, pegavam o metrô juntas de volta ao apartamento apertado em Guarulhos. 2 quartos, paredes finas, vizinhos que brigavam às 3 da manhã. Mas era delas. Bem alugado, mal conseguindo pagar. Marina trabalhava turnos extras sempre que oferecidos, porque precisava de cada centavo, porque uma dívida de 120 mil reais não desaparecia sozinha, porque sua mãe havia morrido 2 anos atrás de um câncer que devorou tanto o corpo quanto as economias da família simultaneamente, e as contas continuaram chegando muito depois do funeral. Ela assinou planos de pagamento que honraria até os 30 e poucos anos. Aceitou taxas de juros que deveriam ser criminosas e aprendeu a sobreviver com café barato e esperança mais barata ainda. Então limpava, dobrava, lustravam, aceitava horas extras sem reclamar. Na quinta-feira à noite, o relógio de pé no hall principal bateu 10 vezes, enquanto Marina terminava de limpar o corrimão. Seus ombros doíam de esfregar rejunte no banheiro do 3º andar, e sua lombar protestava quando se curvava para pegar a caixa de materiais de limpeza. Outubro em São Paulo significava que a escuridão caía cedo, e através das janelas altas, ela observava a chuva começar a manchar o vidro. Vai sair? Bianca apareceu da cozinha, vestindo a jaqueta. Cheirava a alecrim e alho do que quer que tivesse preparado para o jantar de Alessandro. Sim, foi um dia longo. Bianca estudou o rosto da irmã com aquela intensidade particular que só irmãos conseguem ter. Você parece exausta. Estou bem. Você sempre diz isso. Bianca entrelaçou o braço no dela enquanto caminhavam em direção à entrada de serviço. Cinema no fim de semana? Faço pipoca se eu não estiver trabalhando. Bianca... A voz de Marina carregava uma reprovação gentil. Você não pode continuar fazendo turnos duplos para sempre. Mas posso. Tenho que fazer. O próximo pagamento vence em 2 semanas e estou 300 reais abaixo. Lá fora, a chuva havia se transformado de garoa em temporal. Elas se apertaram sob a pequena marquise ao lado da porta de serviço e Bianca pegou o celular para verificar o status do metrô. O trem está funcionando no horário. Pronta para correr? 4 quarteirões. Era só isso. 4 quarteirões da mansão Castellani até a estação Fradique Coutinho. Haviam caminhado centenas de vezes, geralmente juntas, às vezes sozinhas quando os turnos não coincidiam. O bairro deveria ser seguro, afinal, era território de Alessandro, e Marina ouvira os sussurros sobre o que isso significava. Proteção, ordem, regras impostas por homens de terno escuro. Naquela noite, Bianca recebeu uma mensagem do namorado antes de saírem. Alguma emergência com o colega de apartamento que a fez praguejar e se desculpar profusamente. Vai, Marina disse. Vou ficar bem. Tem certeza? São só 4 quarteirões. Bianca beijou a bochecha da irmã e correu em direção à garagem onde havia estacionado seu Honda antigo.
Marina observou as luzes traseiras desaparecerem na esquina, então puxou o capuz contra a chuva e começou a andar. A rua estava mais silenciosa do que o normal. A maioria das lojas já havia fechado, suas vitrines escuras, exceto pelas luzes de segurança que tingiam tudo em tons de âmbar e sombra. Seus tênis espirravam através das poças, encharcando até as meias em meio quarteirão. Mantinha a cabeça baixa, focada na rota familiar, contando as lojas que passava como contas de rosário, o restaurante italiano, a lavanderia, a farmácia com a placa de neon piscando. 2 quarteirões, faltava um. O beco surgiu à esquerda, estreito e escuro entre 2 prédios. Marina havia passado por ali 1000 vezes sem pensar, mas naquela noite 2 figuras saíram das sombras, bloqueando a calçada à frente. Ela parou, o coração de repente martelando contra as costelas. "Boa noite", disse uma delas. Homem branco, talvez 30 anos, cabeça raspada e jaqueta que parecia fina demais para o clima. Seu companheiro era mais alto, mais largo, silencioso. "Boa noite", Marina conseguiu dizer, movendo-se para passar por eles. O primeiro homem se deslocou, permanecendo em seu caminho. "Para onde está indo com tanta pressa?" "Para casa." Sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. "Com licença." "Calma aí." Ele sorriu, mas não foi amigável. Só sendo educado, fazendo conversa. O mais alto se moveu para trás dela, cortando a retirada. O estômago de Marina despencou. "Não quero problemas", ela disse. "Sem problemas." O primeiro homem levantou as mãos, palmas para cima. "Só preciso da sua bolsa e desse celular no bolso. Fácil e tranquilo." A mente de Marina disparou através de opções. Gritar, mas quem ouviria sob a chuva? Correr? Mas para onde? Lutar contra 2 homens do dobro do seu tamanho? Ela puxou a bolsa transversal sobre a cabeça com mãos trêmulas e a estendeu. Ele pegou, vasculhou rapidamente, embolsou a carteira. Então, olhou para ela expectante. Celular. Marina enfiou a mão no bolso, dedos dormentes, e entregou o aparelho. Sua tábua de salvação, seu despertador, sua conexão com Bianca. "Boa menina." Ele examinou o telefone. Então seus olhos pousaram na camisa dela, seu uniforme de limpeza visível onde a jaqueta estava aberta. Polo cinza simples, com o logotipo discreto da mansão bordado no peito. "Espera aí." Ele se aproximou, chuva grudando em seu rosto. "Você trabalha naquela casa, a grande na esquina." O medo atravessou as veias de Marina gelado. "Não, não minta." Ele agarrou a gola dela, puxando-a para frente. "Já vi esse logotipo antes. Você trabalha para o italiano, não é?" "Não sei do que está falando." Ele olhou para o companheiro. "Ela trabalha para Castellani." A expressão do homem mais alto mudou. Algo sombrio cruzou suas feições. "Sou só uma faxineira", Marina disse desesperadamente. "Não sei de nada. Só limpo casas. Por favor, só uma faxineira." O primeiro homem riu, mas foi feio. "Bem, só uma faxineira você vai entregar uma mensagem para nós." O primeiro soco veio do nada, acertando Marina na maçã do rosto. A dor explodiu em branco quente atrás de seus olhos, e ela cambaleou para trás. Antes que pudesse se recuperar, mãos agarraram seus braços, dedos cavando fundo o suficiente para deixar marcas. Ela tentou gritar, mas uma palma se fechou sobre sua boca. "Isso é o que acontece", disse o primeiro homem perto de seu ouvido, "quando as pessoas acham que são donas das nossas ruas, quando acham que o chefe italiano pode nos dizer o que fazer." O segundo golpe acertou suas costelas, depois outro e outro. Marina parou de contar depois do quarto. Parou de tentar lutar. Apenas se encolheu para dentro e rezou para que terminasse. Alguém agarrou seu cabelo, puxou sua cabeça para trás, e ela viu o punho do primeiro homem vindo em direção ao seu rosto, antes que tudo ficasse preto. Marina não sabia quanto tempo ficou inconsciente. Poderiam ter sido segundos ou minutos. Quando a consciência retornou, estava deitada no asfalto molhado, chuva tamborilando contra suas costas. Cada respiração parecia facas no lado. Seu olho esquerdo não abria direito, inchado e pulsando. O gosto metálico de sangue enchia sua boca. Eles haviam ido embora. Sua bolsa, seu telefone, seus agressores, todos desaparecidos na noite de outubro. Ela se empurrou para sentar, mordendo um soluço enquanto as costelas protestavam. Suas mãos estavam raladas, o jeans rasgado no joelho. Através de seu único olho funcionando,
Podia ver a estação do metrô à frente, suas luzes oscilando através da chuva. Levante-se, mova-se, chegue em casa. Marina não se lembrava claramente da caminhada, apenas fragmentos, tropeçando pela catraca, o rosto preocupado de uma mulher perguntando se precisava de ajuda, ela balançando a cabeça, o movimento brusco do trem. Subir as escadas até o prédio do apartamento pareceu escalar uma montanha. O espelho do banheiro contou a história que seu corpo já sabia. Seu olho esquerdo estava inchado, roxo se espalhando pela cavidade. Seu lábio inferior estava rachado e sangrando. Quando levantou a camisa, hematomas já estavam se formando ao longo das costelas em tons de vermelho e roxo. Seus braços carregavam a impressão clara de dedos onde havia sido agarrada. Marina ligou o chuveiro, deixando esquentar, e sentou no chão do banheiro, totalmente vestida enquanto o vapor enchia o espaço. Só então se permitiu chorar, quieta e controlada para não acordar Bianca. Mas ela acordou de qualquer forma. A porta do quarto se abriu, passos se aproximaram, e então estava na porta do banheiro, seu rosto empalidecendo. Marina, meu Deus, Marina, estou bem. Você está sangrando. Precisamos ir ao hospital. Não, Marina, não posso pagar. Não posso pagar a emergência, Bianca, não posso. Sua voz se quebrou. Bianca se agachou ao lado dela, mãos pairando como se tivesse medo de tocar e causar mais dor. O que aconteceu? Assalto. 2 caras. Levaram tudo. Você chamou a polícia? Sem telefone, lembra? Marina tentou sorrir, mas o lábio rachado a fez fazer careta. Tá tudo bem. Vou fazer um boletim de ocorrência amanhã. A expressão de Bianca dizia que não acreditava que nada disso estava bem, mas não discutiu. Em vez disso, ajudou Marina a sair das roupas molhadas, a amparou enquanto tomava banho e enfaixou os piores arranhões com suprimentos do kit de primeiros socorros. Quando Marina finalmente se arrastou para a cama, Bianca sentou ao lado dela no escuro. Eu não deveria ter te deixado sozinha, ela sussurrou. Não é sua culpa. Mas enquanto estava ali, cada parte do corpo gritando, Marina não conseguia parar de repetir o momento em que o primeiro homem viu seu uniforme, o reconhecimento em seus olhos, a violência deliberada que se seguiu. Isso não foi aleatório, e de alguma forma, isso tornava infinitamente pior. O sono veio em fragmentos, quebrado pela dor que pulsava através das costelas a cada respiração. Quando o alarme tocou às 6, Marina ficou ali encarando o teto, contemplando a matemática impossível de faltar ao trabalho. Precisava de cada turno, cada real. As contas médicas não se importavam se ela havia sido espancada quase até a morte em um beco. 120 mil reais. Esse número a seguia como uma sombra, constante e sufocante. Cada mês, ela diminuía um pouco. 300 aqui, 500 quando fazia turnos duplos, mas os juros mantinham viva, respirando, crescendo. Perder mesmo um dia significava ficar ainda mais para trás. Ela se arrastou para cima, mordendo um gemido enquanto as costelas protestavam. O espelho do banheiro mostrou exatamente com o que estaria lidando. Seu olho esquerdo havia se transformado em uma paleta grotesca de roxo e preto, inchado o suficiente para que mal pudesse ver pela fenda. O corte no lábio havia formado casca durante a noite. Hematomas desabrochavam pelo maxilar, emaçando o rosto como flores violentas. A maquiagem se tornou pintura de guerra. Marina aplicou corretivo grosso o suficiente para passar por uma máscara, embora fizesse pouco para esconder o inchaço. Base em 3 tons diferentes tentando combinar com o que sua pele costumava parecer. O olho era impossível. Nenhuma quantidade de produto podia disfarçar aquele dano. Ela se contentou em fazer o resto do rosto parecer humano e esperou que as pessoas não olhassem muito de perto. A camisa de manga comprida saiu por necessidade, apesar do calor de outubro que havia se instalado sobre a cidade. Cinza chumbo, gola alta, cobrindo cada centímetro de dano que podia esconder. Quando verificou o reflexo uma última vez, parecia alguém usando um disfarce ruim de si mesma. Bianca já estava na cozinha quando ela emergiu, e seu rosto se desfez no momento em que a viu. Não, Marina disse antes que ela pudesse começar. Vou trabalhar. Marina, você mal consegue andar. Consigo andar bem. Uma mentira. Cada passo enviava choques através de seu lado esquerdo onde a haviam chutado. E preciso do dinheiro. Um dia não vai? Sim, vai. Marina despejou café em uma caneca térmica, movimentos cuidadosos e deliberados.
O pagamento vence em 2 semanas. Já estou R$ 300 abaixo. Bianca abriu a boca, fechou. Ambas conheciam a matemática. Ambas viviam dentro do mesmo orçamento impossível. Pelo menos deixe eu te levar, ela disse finalmente. Marina aceitou porque as escadas do metrô pareciam intransponíveis naquela manhã. A mansão parecia exatamente como sempre. Linda, imponente, totalmente indiferente ao sofrimento dela. Bianca a deixou na entrada de serviço com um olhar que dizia que discutiriam isso mais tarde, então dirigiu até a garagem. Estaria na cozinha agora, começando a preparar o elaborado café da manhã que Alessandro preferia às sextas-feiras. Marina passou a manhã no piloto automático, tirou pó da biblioteca, aspirou o corredor do segundo andar, trocou roupa de cama nos quartos de hóspedes. Cada tarefa exigia foco para completar sem agravar os ferimentos. Ela se movia devagar, metodicamente, e evitava toda a superfície reflexiva que passava. Por volta do meio-dia, Bianca a encontrou dobrando toalhas no armário de roupas. Você está péssima, ela disse sem rodeios. Obrigada. Estou falando sério. Seu rosto está 2 vezes o tamanho normal. Está tudo bem. Bianca se aproximou, baixando a voz. Pelo menos você fez o boletim de ocorrência? Marina contou a verdade. Os homens de Alessandro já haviam lidado com os agressores. Entrar em uma delegacia com o nome dele em seus hematomas parecia pintar um alvo nas costas. O RH registrou um incidente interno e Rosa a fez assinar. Não era justiça, mas era mais seguro por enquanto. Marina, preciso terminar o 3º andar. Marina pegou a caixa de materiais de limpeza, usando-a como escudo. O Sr. Castellani tem pessoas vindo esta tarde. Tudo precisa estar perfeito. A expressão de Bianca sugeria que tinha mais a dizer, mas a deixou ir. Marina subiu as escadas devagar, grata pelo vazio dos andares superiores, onde ninguém haveria lutar. O escritório de Alessandro era o último na lista. Ele normalmente passava as tardes em reuniões no centro, deixando seu espaço privado vazio até a noite. Marina bateu 2 vezes por hábito, não obteve resposta e entrou. O cômodo cheirava a couro e papel envelhecido com tons de uísque que ele bebia e charutos que fumava no terraço. Sua escrivaninha dominava o espaço, madeira escura polida até um brilho espelhado, papéis arranjados em pilhas precisas. Ela havia aprendido seu sistema ao longo de meses de limpeza. Nunca mova os papéis, apenas tire o pó ao redor deles. Nunca toque no laptop. O decanter de cristal e os copos eram lavados à mão e recolocados exatamente onde estavam. Marina estava limpando o parapeito da janela, de costas para a porta, quando ouviu passos. Seu coração pulou estupidamente. Pânico rápido como coelho antes que a lógica se reafirmasse. Apenas outro funcionário, a governanta. Franco verificando se ela precisava de algo. Mas quando se virou, Alessandro Castellani estava na porta. Ele havia removido o paletó do terno, arregaçado as mangas da camisa até os cotovelos. Cabelo escuro levemente despenteado, como se tivesse passado as mãos nele. E seus olhos, aqueles olhos de uísque escuro que ela havia visto centenas de vezes à distância, estavam fixos diretamente nela, realmente a vendo, não através dela. Desculpe, Sr. Castellani. Sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. Pensei que o senhor estivesse fora esta tarde. Posso voltar depois. O que aconteceu com seu rosto? A pergunta pousou como um golpe físico, direta e inevitável. Caí. A mentira que havia praticado. Escadas do metrô ficam escorregadias quando chove. Ele não respondeu, não se moveu, apenas ficou ali observando-a com uma intensidade que fez sua pele formigar. Então ele entrou no cômodo, fechando a porta atrás de si com um clique silencioso que pareceu íntimo demais. Olhe para mim. Não um pedido, não exatamente uma ordem. Algo no meio que a fez obedecer, antes de decidir fazê-lo. Marina levantou o rosto, deixou-o ver toda a extensão do dano que a maquiagem não podia esconder. Sua expressão não mudou, ainda aquela neutralidade cuidadosa que ela havia observado de longe. Mas algo endureceu em seu maxilar. Ele cruzou o espaço entre eles em 3 passos medidos. E, de repente, estava perto. Perto demais. Próximo o suficiente para que ela pudesse sentir cedro e algo mais escuro, mais caro. Me conte novamente como você caiu. As escadas estavam molhadas, perdi o equilíbrio. De que lado caiu? A pergunta a confundiu. O quê? Esquerdo ou direito? De que lado bateu nas escadas?
A mente de Marina lutou. Esquerdo, acho. Você acha? Ele circulou devagar como um predador examinando a presa, e Marina lutou contra o impulso de recuar. Mas você está favorecendo o lado esquerdo quando respira, protegendo-o. Então você caiu no esquerdo, bateu o olho esquerdo, rachou o lábio e agora suas costelas esquerdas doem. Calor inundou o rosto dela. Sim, essa é uma queda muito consistente. Ele parou na frente dela novamente. Mostre-me seus braços, senhorita Silva. Senhor Castellani, mostre-me. As mãos de Marina tremeram enquanto ela largava o pano de limpeza. Este era seu empregador. Ela não podia recusar. Não queria recusar por razões que não conseguia examinar muito de perto. Ela empurrou a manga direita primeiro, o braço que havia levado menos dano. Apenas alguns arranhões pelo antebraço. O outro. Ela hesitou. O braço esquerdo contava uma história diferente, mas Alessandro esperou com paciência infinita, e eventualmente ela empurrou aquela manga também. Os hematomas eram espetaculares, marcas perfeitas em formato de dedos circulando seu bíceps onde alguém a havia agarrado. Roxo e amarelo e vermelho raivoso, inconfundível. Alessandro olhou para eles por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz havia caído para algo frio e mortal. Quem fez isso com você? Eu te disse... Não. A palavra estalou como um chicote. Não minta para mim novamente, Marina. Esses não são de uma queda. Alguém te agarrou, te segurou. Onde isso aconteceu? O uso de seu nome a chocou em silêncio. Ela não sabia que ele conhecia seu nome. 6 meses de invisibilidade. E ele o conhecera o tempo todo. 4 quarteirões daqui. A verdade saiu antes que pudesse pará-la. Quinta à noite, caminhando para o metrô. O que levaram? Minha bolsa, telefone, carteira. E então Marina não conseguiu responder. Não conseguiu encontrar palavras para a violência que se seguiu, a crueldade deliberada. E então? Ele repetiu, mais suave, mas não menos insistente. Eles viram meu uniforme. Sua voz rachou. Perguntaram se eu trabalhava para o senhor. Eu disse que não, mas não acreditaram. Disseram... Ela parou, engoliu. Disseram que era uma mensagem. O silêncio que se seguiu pareceu perigoso. O maxilar de Alessandro se apertou incrementalmente, o único sinal visível do que quer que estivesse acontecendo atrás daqueles olhos escuros. Então, ele se moveu até sua escrivaninha, pressionou um botão no telefone. Franco, meu escritório, agora. Senhor Castellani, por favor. Marina começou. Sente-se. Não quero causar problemas. Sente-se. Não zangado, apenas absoluto. A voz de alguém que esperava obediência e a recebia. Marina sentou em uma das cadeiras de couro de frente para sua escrivaninha, sentindo-se pequena e exposta. Alessandro permaneceu de pé, uma mão apoiada na mesa, encarando o nada. Franco chegou em minutos. Um homem no final dos 30 com prata, entremeando o cabelo escuro e olhos que não perdiam nada. Ele deu uma olhada no rosto de Marina e ficou imóvel. 4 quarteirões daqui, Alessandro disse sem preâmbulo. Quinta à noite, 2 homens. Viram o uniforme dela e decidiram entregar uma mensagem. A expressão de Franco virou pedra. Onde exatamente? Entre a lavanderia e a farmácia, Marina forneceu calmamente. Por volta das 10h15. Temos câmeras naquela área. Vou puxar as imagens. Ele olhou para Marina novamente e havia algo quase como simpatia em seus olhos. Pode descrevê-los? Marina descreveu. Homem branco, cabeça raspada, jaqueta fina, companheiro mais alto, mais largo, nunca falou. Detalhes que havia repetido em sua mente a noite toda. Cole, Franco disse depois de um momento. Parece Darren Cole. Trabalha para os bósnios, sócio do Novak. A mão de Alessandro se fechou em punho na mesa. Encontre-o. Encontre os 2. Quero-os aqui à meia-noite. Considerado feito. Franco saiu tão rápido quanto havia chegado. E Marina estava sozinha com Alessandro novamente. O silêncio se estendeu insuportavelmente até que ela não aguentou mais. Isso não é necessário, ela disse. Estou bem, foi só um assalto. Não foi um assalto. Alessandro finalmente olhou para ela, e havia algo em sua expressão que fez sua respiração prender. Não piedade nem raiva exatamente. Foi um desafio, um insulto. Atacaram você porque trabalha para mim, no meu território, na minha rua. Isso torna pessoal. Sou só uma faxineira. Você trabalha na minha casa. Ele se moveu ao redor da mesa, sentou na cadeira ao lado dela em vez de atrás da mesa. Perto, igual. Você está aqui há 6 meses. Noto coisas, Marina.
Como você organiza os livros por autor sem que ninguém peça. Como nunca faz fofoca com os outros funcionários. Como aceita todo turno extra oferecido. A garganta dela apertou. Preciso do dinheiro. Eu sei. Contas médicas da sua mãe. Claro que ele sabia. Provavelmente sabia tudo sobre todos que trabalhavam para ele. Então o senhor entende? Ele continuou, voz caindo. Por que não posso deixar isso passar? Se eu permitir que alguém machuque uma das minhas pessoas sem consequências, mostra fraqueza. E fraqueza no meu mundo faz você ser morto. A menção casual de matar deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, Marina sentiu algo completamente diferente. Algo quente e perigoso que não tinha lugar naquela situação. O que vai fazer com eles? Ela perguntou. O que precisa ser feito? Ele se levantou, ofereceu sua mão. Venha, você não vai limpar mais nada hoje. Vai descansar num dos quartos de hóspedes até isso ser resolvido. Marina pegou sua mão antes de decidir fazê-lo. Seu aperto era firme, cuidadoso, e ele a puxou para cima com força, sem esforço. Por um momento, ficaram próximos demais, a mão dele ainda segurando a dela, e o ar entre eles pareceu carregado com algo que ela não entendia. Então, ele a soltou e recuou. Por aqui. Marina o seguiu através de corredores que havia limpado 1000 vezes, mas tudo parecia diferente agora. Ela não estava mais invisível. Alessandro Castellani a via, conhecia seu nome, e por razões que não conseguia entender, isso mudava tudo. O quarto de hóspedes que Alessandro lhe mostrou era maior que seu quarto em casa. Paredes creme, janelas do chão ao teto com vista para o jardim, móveis que pareciam pertencer a um museu. Marina ficou na porta, sentindo-se profundamente fora de lugar. Sente-se, Alessandro disse, gesticulando para uma poltrona estofada junto à janela. Franco vai precisar de tempo para puxar as imagens de segurança. Quero que descanse até lá. Deveria terminar meu trabalho. Isso não foi uma sugestão. Seu tom não permitia argumento. Você está ferida. Vai descansar. Ele saiu antes que ela pudesse protestar ainda mais. A porta clicando fechada, com finalidade silenciosa. Marina afundou na cadeira, porque suas pernas estavam tremendo e suas costelas gritavam a cada movimento. Através da janela, observou sombras se alongarem pelo jardim, enquanto a tarde deslizava em direção à noite. Bianca apareceu 20 minutos depois, carregando uma bandeja com chá e sanduíches que Marina não havia pedido. Ela colocou na mesinha lateral, então se empoleirou no braço da cadeira dela. Tá, o que diabos está acontecendo? Marina suspirou, o som saindo como um gemido entrecortado. Eu... não sei. O Sr. Castellani me viu tudo. Chamou Franco. Disseram que vão resolver. Bianca arregalou os olhos. Resolver como? Marina, esses caras não chamam a polícia. Eles são o tipo de gente de quem a polícia se afasta. Marina baixou o olhar para o chá fumegante. O aroma era caro. Jasmim, talvez. Eu tentei dizer para ele deixar para lá, mas ele ficou que diferente, como se fosse pessoal. É pessoal para ele. Tudo o que acontece sob o nome dele é. Você sabe o que dizem. Bianca abaixou a voz. Castellani não deixa ninguém tocar nas pessoas dele, nem com um olhar torto. O silêncio se estendeu, denso, quase sólido. Marina observou a chuva voltar lá fora, como se o céu também não conseguisse decidir se devia parar. Você devia ir para casa, Bianca, Marina disse finalmente. Não quero te meter nisso. Tá brincando? Eu não vou te deixar aqui sozinha com ele. Ele não vai... Marina começou, mas a frase morreu. Ela não sabia o que ele faria. Só sabia que quando Alessandro falava, o mundo parecia se alinhar ao redor das palavras. Às 11h40, Franco voltou. Marina estava deitada na cama, mas não dormia. As vozes chegaram antes das palavras. Sussurros abafados atrás da porta. Estão no depósito, Franco disse. Os dois? Alessandro perguntou. Sim, e confirmamos pelas câmeras. Foram eles. A mulher da farmácia reconheceu também. Um silêncio curto, carregado. Depois a voz de Alessandro calma como aço polido. Quero ver. O som dos passos se afastou, e Marina percebeu que estava tremendo. Não de medo exatamente, mas de algo mais profundo. Um pressentimento que não conseguia nomear. Bianca dormia em uma poltrona, o corpo curvado em um ângulo impossível. Marina levantou devagar, as costelas protestando, e cruzou o quarto até a janela. Lá embaixo, as luzes do jardim iluminavam o caminho até a ala dos fundos.
o depósito. Duas figuras estavam ali, imóveis, cercadas por sombras. E então, uma terceira surgiu. Alessandro. Mesmo à distância, a postura dele dizia tudo. Controle, frieza. Justiça, ou vingança, prestes a acontecer. Marina desviou o olhar quando as sombras se moveram rápido demais para acompanhar. Não quis ver o que vinha depois. Não quis saber o que significava exatamente fazer parte do território de Castellani, mas parte dela sabia. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas cortinas de seda como se nada tivesse acontecido. Marina acordou com uma dor surda no lado e o estranho cheiro de café recém-passado vindo do corredor. Havia uma bandeja sobre a mesa e ao lado dela um envelope branco com seu nome escrito à mão, Marina Silva, em uma caligrafia firme e precisa. Dentro havia uma única folha dobrada em 3. Os homens que a machucaram não voltarão a incomodar ninguém. Você está segura agora. Tire o tempo que precisar para se recuperar. AC. No fundo do envelope, algo pesado. Uma pequena chave dourada com um número gravado. 7. Bianca apareceu na porta pouco depois, os olhos sonolentos. Ele deixou isso para mim também, disse mostrando uma chave idêntica. Disse que a gente tem um quarto aqui, se quiser. Ficar aqui? Marina repetiu, a voz quase um sussurro. Por um tempo, até você melhorar, e até ele, resolver o resto. Marina olhou novamente para o bilhete, para a assinatura no final. Por meses ela havia sido invisível, uma sombra entre mármore e luxo. Agora, de repente, era vista, protegida. Mas à medida que o peso da chave repousava em sua palma, uma pergunta incômoda cresceu no fundo da mente. Segura de quem? E com quem? Lá fora, um carro preto deixou o portão principal, seus pneus chiando discretamente sobre o cascalho molhado. Alessandro Castellani, a caminho de algo que só ele chamaria de justiça. E pela primeira vez desde que chegou àquela mansão, Marina percebeu. Ser invisível talvez tivesse sido uma bênção.